Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor seja conosco, amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no Salmo 65. Salmo 65, eu vou ler os versos 1 a 4. É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Eu nunca tinha reparado nas expressões particulares aqui desse salmo. Só hoje que eu fui reparar. Até porque a linguagem de hoje nos dá uma tônica diferente da atualizada. Quando você está acostumado a ler a Bíblia na atualizada, você enxerga de um jeito. E a linguagem atualizada é uma linguagem muito elevada. É um português muito elevado. E não é o português coloquial, aquele que a gente fala no dia a dia. Então, às vezes você até nem compreende muito o que está sendo dito. E a linguagem de hoje, pelo menos no primeiro versículo, ele deixou claro para mim o que esse versículo quer dizer. É justo a Deus que o teu povo te louve no monte Sião. Por que o salmista está dizendo isso aqui? Ele mesmo explica. Ele está dizendo que é justo que as pessoas louvem a Deus, porque Deus tem respondido a oração, porque Deus tem abençoado. Então, nada mais coerente da parte do povo, nada mais coerente da nossa parte, do que louvar, adorar, engrandecer, querer estar na presença de um Deus que tem respondido às nossas orações, de um Deus que tem nos abençoado. Esse é o sentido do Salmo 63. Quer ver como eu estou falando a verdade? Olha o que a atualizada diz. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Não é difícil de entender? É difícil de entender, porque é um português muito rico, e o nosso português coloquial empobreceu. E aí a linguagem de hoje diz para nós, é justo a Deus que o teu povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu responde às orações. Então, irmãos, é coerente a gente estar reunido para louvar, porque Deus tem respondido às nossas orações. Eu tenho muita fé de que lá no dia 1º, no nosso primeiro culto do ano de 2023, quando a gente devolveu os pedidos que estão no pote aqui guardado, oramos por ele que dia? Acho que é 2 terças-feiras atrás, né? Eu creio que ali haverá muitas respostas de oração. Então, nada mais que justo a gente louvar um Deus que já respondeu orações, que já fez grandes coisas na nossa vida, que nos sustenta no meio da nossa luta. Não é toda a luta que Ele nos livra, mas Ele está conosco no meio da luta para nos sustentar, para nos guardar. Então, é justo que a gente louve a Deus. Amém? Vamos falar com Ele então? Deus bendito, graças damos a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem realmente respondido às nossas orações. E mesmo, Pai, quando o Senhor permite a tribulação, permite que as dificuldades da vida nos alcance, ainda assim o Senhor caminha conosco em meio ao perigo, em meio à dificuldade, em meio à luta. E nós te somos gratos por isso, Senhor. Queremos elevar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Queremos prostrar o nosso coração diante de Ti, em quebrantamento, em reconhecimento da Tua grandeza, do Teu poder, da Sua soberania em nossas vidas, ó Pai. E desejamos que o Teu coração
se alegre do louvor, da gratidão, da adoração e da união do teu povo para prestar culto a ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, irmãos, e oferecer para Ele o nosso louvor e a nossa adoração. Esta é a hora da adoração. Dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Aleluia, aleluia. Dobramos os nossos joelhos em adoração, louvor e glorificação ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de honra e de glória. Aleluia, Senhor. Tu és nosso Redentor, nosso Senhor, aquele que nos deu vida duas vezes, ó Pai, a vida do nascimento e a vida eterna. Bendito seja o teu nome por cada bênção que o Senhor tem derramado sobre nós. Recebe o nosso louvor, recebe a adoração da tua igreja. Alegra-te de nós, Senhor, e fala conosco agora, Pai. Que a palavra que vai ser ministrada alcance o nosso coração, alcance a nossa mente, alcance as nossas estruturas, ó Pai, para que sejamos mudados de acordo com a tua vontade e transformados em filhos e filhas parecidos com o teu Filho Jesus. Fala conosco, estamos desejosos de ouvir a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, no capítulo 3. Filipenses 3, começando do versículo 1, nós vamos até o 14. Leitura longa hoje. Diz assim a palavra: para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. Eu estou lendo errado, gente? Ah, tá. Verso 4. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas,
eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. E já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo, que tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Esse texto, irmãos, é um velho conhecido seu. Tenho certeza que você o conhece quase que de cor e salteado. Portanto, você já sabe que o apóstolo Paulo está fazendo uma crítica aos judeus que haviam se convertido a Cristo, mas que ainda achavam que a cerimônia da circuncisão era necessária, era requisito necessário para ingresso de novos convertidos ao cristianismo. O que Paulo estava explicando aqui era que a fé em Cristo era suficiente para transformar alguém em um cristão. Ele estava dizendo que a marca que determinava quem realmente era um cristão não era externa, não era no corpo, mas era interior, era no coração, era na alma de cada pessoa que se entregava a Jesus. E aí, para enfatizar essa verdade, ele disse que, embora tivesse todos os requisitos externos exigidos pela religião judaica, para alguém ter acesso a Deus, ele considerava tudo aquilo como nada. Porque o que realmente dá acesso a Deus é a fé em Cristo. E nesse ponto da sua explicação, Paulo escreve as seguintes palavras que eu quero reler com você. Eu quero ler na atualizada agora, para alegrar os irmãos que gostam de atualizada, tá? Versículo 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo estava querendo dizer aqui, irmãos e irmãs, era que ele havia deixado para trás todas as bases equivocadas
nas quais a sua vida com Deus era alicerçada, a fim de se firmar definitivamente em um fundamento que era Cristo. Ele estava dizendo assim: aquilo que está no meu passado, aquilo que eu vivi no meu passado, e todos os alicerces da minha fé do passado, eu deixo no passado, porque em Cristo existe uma nova base, um novo alicerce para a minha vida. Veja só, irmãos e irmãs, o movimento que Paulo faz. Olha o movimento que Paulo faz. Ele olha para o seu passado e diz: esse passado não me serve. Esse passado não determina o meu presente. E muito menos vai influenciar, vai ditar as regras do meu futuro. Eu pessoalmente acredito que, apesar de Paulo estar se referindo especificamente à fé, à caminhada cristã, à salvação, porque ele está se referindo a isso, esse princípio de abandonar um passado que não deu certo e reiniciar numa nova perspectiva, vale para todas as áreas da nossa vida. Veja, Paulo está nos dando uma lição espiritual. Ele está falando de salvação. O texto aqui fala de salvação. Mas eu acredito, irmãos, que ele traz para nós, nas entrelinhas, uma lição que pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas do nosso cotidiano. Porque tem muito cristão que resolveu as suas questões espirituais, que se acertou com Deus, que abandonou um passado de incredulidade, de pecado, ou mesmo de apatia em relação a Deus. E com isso se entregou definitivamente a Cristo, assumindo uma nova vida, uma nova caminhada, uma nova espiritualidade, porém, não deixou para trás algumas bases equivocadas da sua vida diária. Infelizmente, irmãos, eu espero que você esteja muito antenado no que eu estou falando, para você não se confundir. Infelizmente, é possível que a vida de um cristão esteja firmada sobre uma base principal, correta, certa, que é Cristo, e também em bases secundárias equivocadas, que são as questões negativas e prejudiciais do seu passado, ou do passado desse crente, que ele ainda não conseguiu remover da sua vida. Eu vou repetir para você não me entender mal. Infelizmente é possível que um crente que assumiu Cristo como o eixo da sua vida, e eu sei que é redundante falar eixo central, mas eu vou falar, tá? Como eixo central da sua vida, mas que ainda mantém eixos secundários, alicerces secundários, que são questões negativas, prejudiciais, mal resolvidas, mal curadas, mal saradas do seu passado. Seja um passado lá de 1900 e bolinha, ou seja um passado de ontem, ou de agora há pouco.
Um grande exemplo disso é o casamento. Tem muitos casais cristãos que são verdadeiramente convertidos a Cristo, mas que pautaram a sua vida matrimonial em questões do passado que já deveriam ter sido superadas. São crentes? Sim. Estão com o nome escrito no livro da vida? Sim. Porém, pautaram a vida matrimonial em questões do passado que já deveriam ter sido superadas, ultrapassadas, vencidas. São casais que têm Cristo no coração, mas que vivem em crise conjugal. Eu vou contar um segredinho para vocês. Um segredinho. Esse tipo de crente, ou esse tipo de casal, tem de monte nas igrejas evangélicas do Brasil. De monte. Não é pouco. Não é pouco. Vou te dar outro exemplo. Tem cristãos que começam um empreendimento novo. Por empreendimento você entenda o que você quiser, tá? Um negócio, uma ideia, tá? O que você quiser. E eles começam esse empreendimento novo exatamente porque o empreendimento anterior não deu certo. Mas eles se esquecem de remover as concepções equivocadas que levaram o empreendimento anterior ao desastre. Consequência? Mais um empreendimento desastroso. Por quê? O cara é crente. Ele está firmado na rocha que é Cristo. Porém, algumas coisas da sua vida estão firmadas em alicerces ruins. Ouça, meu irmão e minha irmã. Não é possível ser bem-sucedido em projetos novos, baseados em modelos e ideias erradas e ultrapassadas. Não é possível ser bem-sucedido em projetos novos, baseados em modelos e ideias erradas e ultrapassadas. Se você olhar para a história do povo de Deus, no Antigo Testamento, você vai ver que toda vez que o povo fracassava, Deus chamava esse povo para algo novo. Deus chamava esse povo para um modelo que dava certo, e não para o modelo que estava dando errado. Vou te dar alguns exemplos. Quando Josué conseguiu estabelecer as tribos de Israel, cada uma no seu território, lá na terra prometida. Vamos lembrar um pouquinho da história? Gênesis 12, Deus chama Abraão para ser o pai de uma grande nação. A coisa vai acontecendo. Abraão vai caminhando, ele sai da sua terra, da sua parentela, e assim vai, né? Ele chega em Canaã, depois de muito tempo, ele chega em Canaã. Ali ele resolve a sua família, ali ele tem Ismael, ali ele tem Isaac. Ele se estabelece naquele lugar. A nação de Israel vai começando ali, até chegar em Jacó. Jacó tem um punhado de filhos, 12. 12 filhos. 12. Gente, tem hora que minha memória me dá uns baile. Eu só sei que
a coisa vai até José. Lembra-se? José é mandado para o Egito, viveu como escravo. Lá no Egito ele resolve a situação, fica como maioral do Egito, traz a família para morar lá, para não morrer de fome. Só que José morreu, o faraó mudou, transformou o povo de Israel em escravo. Quem que Deus levantou? Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, passou lá pelo Mar Vermelho, passou pelo deserto, andaram 40 anos no deserto, aí chegaram ali na frente do Jordão, olhando para a terra prometida. Josué assumiu a liderança, e aí Moisés fica para cá, o povo passa o Jordão, uma nova geração, né? Porque o resto morreu tudo, os incrédulos, passam para lá, brigam, batalham, porque tinha gente morando lá no lugar. Eles tinham que reconquistar a terra. Batalharam, ganharam, se estabeleceram no território. E aí entra naquilo que eu estava contando aqui, só para você se situar. Quando Josué conseguiu estabelecer as tribos de Israel, cada uma em seu território, e as batalhas haviam acabado, Josué disse uma frase muito séria para o povo de Deus, um pouco antes dele morrer. Isso está lá em Josué capítulo 24, versículo 15. Ele diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquela geração que estava ali com Josué, estava vivendo o sonho que os seus pais não puderam realizar, que era morar em Canaã. Aquele povo que morreu no deserto, não entrou em Canaã porque agiu mal em relação a Deus. Canaã era o novo de Deus. Era o novo de Deus para aquela geração. E o desafio de Josué para aquele povo era se eles iriam viver aquela nova realidade, baseados num passado equivocado, num passado que não deu certo, num passado reprovável, que foi o passado dos pais deles, ou baseados numa nova perspectiva de vida. Você nota como é que Deus então faz as coisas? A história de Israel mostra que Deus chama as pessoas para um novo momento, mas Ele chama também para um novo modelo de vida. O povo fala assim: Josué, nós estamos contigo, nós estamos com Deus, não vamos arredar o pé. Depois de muitos anos, vieram os reis. O povo de Israel foi dominado, foi governado por juízes, até que chegou Samuel. O povo falou: Samuel, todas as nações têm rei, nós queremos um rei. Samuel falou: olha, vocês sabem o que vocês estão pedindo? Não, nós queremos um rei. Aí Deus orientou Samuel a ungir Saul. Saul não deu certo. Foi para Davi. Davi deu certo até. Depois foi para Salomão, deu certo também. Só que aí a coisa começou a ficar feia. E nessa era dos reis, o povo fracassou na fé. Fracassou feio na fé. E aí, depois de muitos reis passarem pelo governo de Israel, Deus levantou um rapazinho, menino, chamado Josias, para entender que Deus queria mudar os caminhos de Israel. Durante uma reforma que foi realizada no templo, porque o templo havia sido abandonado, estava lá entregue às moscas e às aranhas, fazendo teia de aranha nas paredes, ele foi chamado por Deus para mudar a história. E ali naquela reforma foi encontrado um livro da Bíblia, da parte da Bíblia que tinha naquela época, que provavelmente era o livro de Deuteronômio.
Após ler esse livro, Josias iniciou uma reforma espiritual em Israel, a fim de resgatar a espiritualidade determinada pela palavra de Deus. Qual era a proposta? A proposta era abandonar as práticas erradas que haviam sido adquiridas pelo povo de Deus e viver num novo modelo, que era o modelo da palavra. Olha só, irmãos, Deus de novo chamando o povo para viver o novo de Deus, mas num novo modelo, numa nova perspectiva. E aí, posteriormente, quando Deus começou a anunciar que ia castigar o povo por causa da incredulidade e da rebeldia, o profeta Ezequiel profetizou que a Babilônia iria invadir Israel e tomar conta de tudo. O povo iria sofrer horrores, mas depois daquele período a esperança ia renascer. Para esse povo, irmãos, Deus estabeleceu um tempo novo de restauração que Deus estava prometendo para depois do período babilônico. Foram 70 anos de exílio na Babilônia. E sabe qual era o chamado de Deus ali através da boca do profeta Ezequiel? Uma nova vida, numa nova perspectiva, num novo modelo. E aí Ezequiel diz lá no capítulo 11, versículo 19. E eu quero ler na Nova Almeida atualizada, que é a melhor versão que eu achei desse versículo aqui. Diz assim: eu lhes darei um só coração e porei um espírito dentro deles. Deus está falando do povo. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O coração do passado daquele povo era um coração de pedra. Não deu certo. O coração da nova caminhada com Deus tinha que ser um coração maleável. Por isso o profeta fala de um coração de carne. Você nota, irmãos, cada vez que Deus aciona o povo para viver o novo de Deus, Ele também aciona uma mudança de vida. Abandonar o que está errado, abandonar o que foi equivocado e viver sob uma nova perspectiva. Por isso eu repito, meu irmão e minha irmã, não é possível ser bem-sucedido em novos projetos baseados em modelos e ideias equivocadas e ultrapassadas. Por isso eu quero convidar você a olhar para tudo aquilo que não deu certo no seu passado, para todos os erros que você cometeu, para as decisões erradas que você tomou, e dizer para si mesmo: eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero ser diferente. Eu quero viver diferente. Eu quero o novo de Deus na minha vida. Paulo disse assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Irmãos, decida hoje abandonar as bases equivocadas do passado que sustentam a sua vida hoje, que sustentam algumas áreas da sua vida hoje. Decida abandonar ideias, posturas, sentimentos, relacionamentos, amizades, lugares, até mesmo espiritualidade equivocada.
e fundamente a sua vida na palavra de Deus. Porque certamente, se você fizer isso, se nós fizermos isso, o nosso presente será melhor e o nosso futuro será muito mais promissor. Não se apegue a um passado equivocado. Viva o novo de Deus, baseado em novos fundamentos, em novos alicerces, alicerces de Deus. Vamos orar? Eu quero orar por você que tem pedidos de oração a ser colocado diante de Deus. Quero orar por você que está fazendo pacto de oração. Não sei que semana que você está. E quero pedir que enquanto eu oro, a gente ore juntos, uns pelos outros. E a gente também ore pelo meu tio. Meu tio não está bem. Está assim num estado bem delicado. E eu já expliquei no grupo a situação dele, já pedi oração, tenho certeza que a igreja já está orando. E eu quero convidar você a gente levantar um clamor agora pela vida dele, porque é um tio muito caro para mim. E a gente que já perdeu tantas pessoas aí nesses últimos tempos, está machucado de ver gente indo embora. Nem se recuperou da ida de alguns, já está na iminência de perder outro. E a gente não quer ver isso acontecer. Eu sei que o nosso Deus é o Deus de milagres. O meu Deus ainda é o Deus de milagres. E Ele pode fazer um milagre ali. Por mais que a medicina esteja limitada nesse momento, a medicina não possa ir além daquilo que já está fazendo, eu creio que Deus pode. E eu quero convidar você a me ajudar nesse momento de oração. Vamos orar então? Deus Santo, eu coloco diante de Ti a vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco hoje, os irmãos que estão participando do culto online, cada um com um pedido, cada um com uma necessidade, cada um, Senhor, com uma dificuldade a ser vencida. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, que tem olhado para cada uma das nossas necessidades, para supri-las todas. O Senhor é um Deus que vem para nos dar vida em abundância. O Senhor é um Deus que vem para nos dar vitória de acordo com o Teu querer, de acordo com os Teus propósitos. Por isso clamamos, ó Pai, que o Senhor venha alcançar as vidas daqueles que precisam de Ti, daqueles que neste momento estão depositando no Teu altar um pedido, uma necessidade, o nome de alguma pessoa que eles querem ver abençoada, Senhor. Eu oro também pelos irmãos que estão fazendo pacto de oração, estão caminhando em 7 semanas de oração, ó Pai. Que essa caminhada seja uma caminhada honrada por Ti. Que enquanto o Teu povo vai honrando o Teu nome no espírito de fidelidade, de fé, o Senhor também possa honrá-los, ó Deus, como diz a Tua palavra, e que um milagre aconteça na vida de cada irmão que tem buscado a Tua face, ó Pai. Que milagres aconteçam entre nós, que possamos ouvir aqui, ó Pai, aquilo que o Senhor tem feito de bom na vida daqueles que Te amam e que Te buscam. Oramos, ó Pai, pela vida do tio José Luiz. Pedimos, Senhor, o alcance naquele leito de hospital, derramando sobre ele o Teu bálsamo de cura, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que embora a medicina humana seja limitada, o Senhor é um Deus ilimitado, o Teu poder é ilimitado e não há problema tão grande que o Senhor não possa resolver. E nós clamamos nessa hora como igreja, Senhor, por um milagre na vida dele, Senhor. Visita-o naquele hospital agora, mostra-o a Tua face, Senhor,
e dá-lhe um milagre, ó Pai. E assim também todos aqueles que estão vivendo um tempo de enfermidade, irmãos da nossa igreja, irmãos que são ligados aos nossos queridos aqui da igreja, Senhor, os parentes, os amigos. O Senhor alcance, Pai, não vamos lembrar dos nomes, mas o Senhor sabe de cada um. Alcança a vida de cada um com teu bálsamo de cura e que haja vida, que haja saúde sobre cada um. Despede-nos, Senhor, o teu cuidado, na tua bênção, na tua direção. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe a todos, irmãos e irmãs. Volte para casa na paz do Senhor.